Aqueles que ainda, quem sabe, é a primeira vez que está aqui, sejam bem-vindos à comunidade adventista de Adrianópolis. Queremos ser, de fato, uma comunidade onde o amor entre seres humanos seja real e percebido. Vamos continuar com a nossa série. Hoje, na verdade, é o nosso último tema. Nós estivemos desde o primeiro sábado do mês de outubro conversando um pouquinho sobre fé e trabalho. Como é essa dinâmica? Eu estava comentando em algum dos momentos de que essa percepção de que o pastor ou o religioso, ele tem um chamado, ele recebeu um chamado divino, uma vocação para exercer um trabalho sacerdotal, ou melhor, associar chamado e vocação exclusivamente a este grupo de pessoas, é um certo equívoco. Nós vimos no livro do Gênesis de que todos somos chamados. Seja eu engenheiro, seja eu pedreiro, seja eu um faxineiro ou dono de uma empresa, um executivo. No exercício da minha profissão, eu estou sendo, sim, vocacionado, chamado por Deus, para continuar o processo criativo de Deus. Deus, na primeira semana da criação, Ele organiza a vida, Ele cria a vida, mas o processo de criação ele continua, e agora Ele nos convida, nos vocaciona, nos chama, nos dá dons e habilidades para continuarmos esse processo de criação. Criar uma comunidade, uma sociedade. Nós já vimos esses detalhes, apenas recapitulando. Mas com a queda da humanidade, no entanto, o que deveria ser prazeroso se tornou um fardo. E com o pecado vieram algumas ideias que me tiram do verdadeiro conceito do que é o trabalho. Lembra que nós passamos aqui um pouquinho sobre a percepção grega, Aristóteles, dizendo de que os operários são objetos. A classe pensante, estes sim são importantes. Mas essa é uma percepção que ela se repete em muitas culturas e muitas sociedades, em muitos contextos. Mas não é bíblico. Em função disso, nós hoje temos dificuldades com o nosso trabalho. Principalmente quando nós vivemos um dualismo entre fé, e aí muitas vezes nós relegamos a fé ao ambiente da igreja, onde eu aqui exerço o meu ministério, ajudando a recepção, os meninos com louvor, as classes de ensino. Mas terminou esse momento, então eu vou para o meu ambiente secular, o meu ambiente de trabalho, e fazemos um dualismo grego. Isso é um equívoco. O meu ministério não acontece aqui no sábado, mas acontece lá na fábrica onde eu estou, no meu escritório, no meu consultório, todos os dias. Quando desassociamos as duas coisas, fé e trabalho, o sábado e a semana, temos um problema. Já vimos isso. Mas hoje, de forma bem específica, como é o nosso último encontro, vamos trabalhar um pouco, vamos ver um pouquinho sobre esta junção, fé e trabalho. O que o Evangelho faz na minha percepção de trabalho, o que ele muda nos meus conceitos. Como deveria ser, pelo menos. Há um texto bastante interessante, vou usar alguns versos da versão Almeida, século 21. Estão aparecendo, alguns deles vão aparecer na tela, outros nós vamos ler no texto. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz assim: portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Interessante a abordagem de Paulo.
Qualquer coisa que você estiver fazendo, não importa o que seja, faça isso para a glória de Deus. Lembra que nós já estamos trabalhando com essa ideia desde o Gênesis. Ministério, o meu ministério, e cada um de nós aqui tem um ministério, ele não é exercido aqui nas minhas funções, nas minhas habilidades, que faço aqui na igreja no sábado, no momento do culto. Isso não é meu ministério. O meu ministério é aquele que Deus me deu para ser exercido durante a semana, a minha semana secular de trabalho. Ali, o seu ministério acontece. E Paulo tem essa percepção bem clara: qualquer coisa que você fizer, faça para a glória de Deus. Dentro dessa perspectiva, é importante entendermos um pouquinho sobre cosmovisão. Quando você começa a observar um pouco, estudar um pouquinho mais esses elementos, percebe que a vida ela é construída em cima de narrativas. E quais seriam os elementos de uma história, de uma narrativa? É bem verdade que há muitas análises acadêmicas sobre estruturas narrativas. Mas existe um modo mais simples de a gente poder explicá-las. Uma história começa quando algo desequilibra a vida. A história então progride, ou um drama, ou a trama melhor. E ela vai se complicando à medida que os protagonistas vão lhe impondo bloqueios e resistências. A história termina e a luta resulta da restauração do equilíbrio ou o malogro. Deixa eu dar um exemplo do que eu disse. Para se ter uma história real, tem que ter um problema que transforma a vida que estou vivendo. E transforma naquilo que ela não deveria ser. E essa história precisa de um conceito de ser consertada. Exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Uma narrativa. Uma moça leva no seu cesto comida. Ela chega na casa da sua avó e come e passa um dia feliz. É assim a história? Não. Não é assim. Você teria, desta forma, uma descrição encantadora, mas não há enredo, não é história. Vocês conhecem bem a história? Há um processo normal, algo que transforme e a necessidade de ser restaurado. Isso é uma narrativa. As narrativas são tão importantes à nossa mente porque elas determinam como compreendemos e como vivemos a nossa vida. Somos guiados por narrativas. Cosmovisão. Significa perspectiva abrangente a partir de onde nós interpretamos os dados da realidade. Cosmovisão não é meramente uma lista de tópicos filosóficos, não é isso. É essencialmente uma narrativa mestre, uma história que basicamente lida com algumas perguntas. Como a vida deveria ser? E você já se fez essa pergunta. Como a vida deveria ser? E aí você tem muitas ideias, as utopias. A próxima pergunta é: o que foi que desequilibrou a vida? O que trouxe o caos? Como ela pode ser restaurada? 3 perguntas básicas. E então você vai ter as muitas narrativas que se propõem a lidar com essas 3 perguntas. Como a vida deveria ser? O que a desequilibrou? E qual é o seu processo de restauração? A nossa interação com o mundo depende das nossas respostas a estas questões. E nós vamos encontrar muitas, mas muitas possibilidades de respostas. Existe um livro, na verdade, ele já teve várias outras edições, de Stevenson. Ele trabalha as teorias da natureza humana. Eu trouxe aqui uma edição um pouco antiga, há outras mais modernas. O próprio autor, Stevenson, ele vem trabalhando as muitas teorias e ele vem relacionando as personalidades que influenciaram e trouxeram perspectivas de interpretação dessa narrativa da vida, da natureza humana. Por exemplo, Platão. Na concepção de Platão, o nosso problema é o corpo físico.
Dentro deste foco, a matéria é a fraqueza, por isso a valorização do mundo espiritual é em detrimento do mundo material. Essa é a ideia de Platão. Na verdade, ele cria uma escola e muitos ainda trabalham com essa mesma ideia. Você tem, por exemplo, Karl Marx, bem conhecido. Para ele, nosso problema era o sistema econômico injusto. Então, vem os muitos postulados dentro da economia. Uma narrativa que se propõe a responder 3 perguntas. Lembram? Como o mundo deveria ser? O que foi que desequilibrou esse mundo? Como restaurar? Por exemplo, Freud. Nosso problema eram os conflitos internos entre desejo e a minha consciência. Sartre, Paul Sartre. Nosso problema é a nossa incapacidade de reconhecer que somos totalmente livres, pois não há nada objetivo. E ele vai trabalhando as muitas ideias. A lista é grande. Nessa edição de Stevenson, ele trabalha 7 teorias humanas. Na verdade, o próprio Stevenson, depois, ele ampliou o seu campo de pesquisa. As últimas edições já estavam trabalhando com 12 teorias. As principais teorias que regem a humanidade. Mas Stevenson ele inclui também o cristianismo. E há um detalhe interessante, porque na abordagem de Stevenson, o cristianismo ele é diferente de todas as outras narrativas que tentam explicar as grandes perguntas da vida. Muito diferente. E Stevenson diz assim, quanto ao cristianismo. Se Deus criou o homem para ter comunhão com Ele, e se o homem virou as costas para Deus, então somente Deus pode perdoar o homem e restaurar o relacionamento. E aí ele coloca uma ênfase muito grande no cristianismo. A singularidade do cristianismo é interessante. O pecado nos alcançou a todos. Assim não podemos simplesmente dividir o mundo em bandidos e mocinhos. Não dá para fazer assim. É impossível. Se uma compreensão do Evangelho, ou sem uma compreensão correta do Evangelho, seremos ingenuamente utópicos ou cínicos, desiludidos. E o enredo, a narrativa cristã é simples. A criação, esse é o plano original. A queda, esse é o fator de desequilíbrio. A redenção, essa é a solução. Lembra das 3 perguntas? Nós conhecemos isso como o grande conflito. É uma narrativa. E segundo Stevenson, se sobrepõe a qualquer outra narrativa que tente trabalhar a natureza humana. Mas o que isso tem a ver com o meu trabalho? O que isso tem a ver com a minha dinâmica de todos os dias? Na minha profissão, no exercício da minha profissão? Muito. Quero ler com vocês esse texto. Esse texto não aparece na tela. Convido você a abrir a sua Bíblia, aqueles que o puderem, ou no seu aparelho. O texto de 1 Pedro, capítulo 10. Capítulo 1, versículo 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12. Quando observamos a sociedade, a natureza humana e as muitas teorias, as narrativas que me orientam, cosmovisão, aquilo que está por baixo do meu cerne, mas que norteia a minha caminhada, percebemos que o cristianismo ele me oferece a melhor resposta. Quando compreendo isso, percebo que o Evangelho ele vai mudando o meu enredo de como caminhar, de como trabalhar, como conduzir a minha vida. Olha o que Pedro diz. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros,
ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Olha só. Quando eu estou dizendo que os cristãos trabalham a partir de uma cosmovisão bíblica, e deveria ser assim, não quer dizer que vivem falando de ensinos da Bíblia em todo momento no seu ambiente de trabalho. Como assim? Vocês já viram aquelas pessoas que, em todo momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, uma Bíblia debaixo do braço? A qualquer oportunidade, ou não tendo a oportunidade, quer abrir a Bíblia e fazer um sermão para qualquer pessoa que esteja à sua frente, e quer fazer isso no ambiente de trabalho também. Não é isso que eu estou dizendo. Pensemos no Evangelho como um par de lentes, e a partir dela você enxerga todo mundo. Todos os cristãos vivem em culturas e trabalham em campos profissionais que operam por meio de grandes narrativas, e tracei alguns exemplos de narrativas. E estas narrativas, predominantemente poderosas, elas vão me dirigir à forma como eu vivo. E esse é o elemento. É por isso que eu tenho insistido, não sou cristão aqui. Aqui não é onde eu exerço meu ministério. É no meu trabalho. E como as grandes narrativas agora estão influenciando você no exercício do cristianismo, no exercício da fé e trabalho. Com o passar do tempo, o Evangelho nos leva a ver tudo sob uma nova luz, mas é preciso tempo para entender, e o elemento mais importante é incorporar esta nova informação em nosso modo de viver e atuar em nossa profissão. O texto que eu acabei de ler com vocês, de 1 Pedro, diz de que até mesmo os anjos não se cansam de examinar o Evangelho para que o modus operandi, a sua vida secular, não que os anjos o tenham, seja nos moldes da narrativa cristã. Lembra que eu disse? Há muitas narrativas. Durante a semana, quem é você? Não é abrir a Bíblia e agora sair falando de Bíblia para todo mundo. Não é isso. É como você vive. É isso que é o ponto. Esse que é o elemento importante. Olha o que diz o texto de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Tudo o que você tiver de fazer, faça, como está escrito aí? O melhor que você puder. É verdade que o Evangelho nos oferece uma cosmovisão, ele muda o enredo, me dá um novo enredo, uma nova narrativa, um modo de viver diferente. Eu vou levar tempo para assimilar, incorporar. O problema acontece quando eu insisto naquele dualismo, de separar a minha vida religiosa no sábado e a minha vida secular e de trabalho durante a semana. Eu estou vivendo a narrativa de Platão. Não é a narrativa cristã. Não é. Como eu disse, é verdade que o Evangelho nos oferece uma cosmovisão, mas além de um novo enredo, eu preciso de um conceito que me mude. Não é só uma cosmovisão, o cenário não é completo apenas com isso, há mais coisa. Como extensão da obra criadora de Deus, o trabalho cristão, ele é direcionado para o Senhor. É realizado para a glória de Deus. O que diz o texto ali de Eclesiastes? O que te vier a mão para fazer, faça o seu melhor. Como extensão da obra providencial, o nosso trabalho é direcionado para o semelhante. Deve ser em função do bem do próximo. Deus me deu uma habilidade. Sou engenheiro. De domingo a sexta, no exercício da minha profissão, como posso glorificar a Deus? Como, com essa habilidade, esta vocação que Deus me deu, eu vou ser um instrumento da providência divina na vida de alguém?
Ou quem sabe eu sou um músico. É fácil, profissionalmente como músico, no sábado aqui, adorar a Deus. Mas não é isso que eu estou dizendo. Como médico, um executivo, ou quem sabe cuidando de casa. Lembram? Faça o seu melhor. Extensão da obra criadora de Deus. Adorar a Deus. Extensão da obra providencial. Lembra que Jesus resume isso de uma forma muito bela. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Uma ênfase desequilibrada na nossa cosmovisão pode levar a alguns perigos. E em 2 sábados atrás nós caminhamos por alguns desses perigos. Por exemplo, eu posso privilegiar executivos, menosprezar operários. Ou quem sabe, os motivos que me levem a escolher esta ou aquela função, ou esta ou aquela profissão. Quais são os motivos que me levam a agir? Apenas recapitulando algumas destas questões. O Evangelho, então, ele me dá um novo enredo. Uma narrativa correta. Além disso, eu tenho um conceito agora equilibrado. Adorar a Deus, atender o próximo. Um novo enredo e um novo conceito. Para o meu trabalho, para a minha profissão, para o meu exercício diário. Mas há um outro elemento. Ainda dentro desta questão do dualismo. Algumas vezes, como cristãos, somos equivocadamente convidados a nos desengajarmos do elemento da cultura. Deixa eu dar um exemplo, bem simples. Hoje, à tarde, nós vamos ter lá na Ponta Negra, no anfiteatro da Ponta Negra, um momento onde, como comunidade adventista, estaremos reunidos comemorando 70 anos do adventismo no Amazonas. Para aquele momento foi convidado o Arautos do Rei, pastor Ivan Saraiva, e todos nós aqui somos convidados a estarmos lá naquele momento, no anfiteatro da Ponta Negra. Mas é uma praia aberta. Então, enquanto você está ali, concentrado no que está ouvindo, do lado vai ter alguém de pouca roupa. Quem sabe tomando cerveja. Acredite, vai ter. Então, num conceito tradicional, deixa eu me separar desse negócio. Afinal de contas, eu preciso me desvencilhar desta cultura secular. Mas quando eu estou fazendo isso, esse desenganjamento dos cristãos com a cultura popular, isso se torna exatamente naquilo que eu estou dizendo que nós não devemos ser, o dualismo. Porque eu me volto para o meu mundo religioso, e aqui, no sábado pela manhã, na minha classe da escola sabatina, no meu contexto cristão, e aqui eu exerço o meu ministério. Separo os mundos. Eu crio um muro. Barreiras. Na verdade, somos convidados por Deus a um processo de integração e não de dualismo. Não paredes de separação entre sagrado e secular, mas o meu secular deve ser vivido com Cristo. Afinal de contas, se sou cristão e a narrativa bíblica é aquela que rege a minha vida, a minha cosmovisão, não faz diferença se eu estou aqui sentado ou se eu estou no domingo, ou melhor, na segunda, ou qualquer dia que seja no meu trabalho, seja com meus amigos, seja na minha escola. Não faz diferença. Integração. Não muro de separação. A integração entre fé e trabalho é o oposto do dualismo. O problema é que esse muro de separação que muitas vezes nós criamos, ele vem de uma compreensão equivocada, por exemplo, de pecado. Lembra que a Bíblia diz, quantos pecaram? Me ajudem aqui, quantos pecaram?
Então quer dizer que aquelas pessoas que estão lá hoje na praia da Ponta Negra, bebendo, brincando, eles pecaram. Mais ou menos do que eu aqui agora. Percebe? Às vezes o meu conceito de pecado está equivocado. Eu não sou melhor do que eles. Eu não sou melhor do que aqueles que estão na fábrica trabalhando todos os dias. Não sou diferente deles. O meu conceito de pecado está equivocado. Por isso criamos paredes. Um outro problema. Meu conceito de graça comum. O que é graça comum? Por exemplo, o texto bíblico diz assim, que Deus envia o sol e a chuva para quem? Só para os filhos de Deus. Não. A graça comum é para todos. Da mesma forma que eu tenho a oportunidade de ouvir a respeito de Deus, todos têm, de alguma forma, vão ouvir. E são abençoados por Deus. Há um outro elemento importante que é a providência divina. Quando eu entendo equivocadamente esses conceitos, é que eu vou construindo paredes e muros, fechando no meu mundo, não exercendo o meu ministério. E aí então você encontra pessoas que, no sábado, estão aqui. Durante a semana, no seu trabalho, no exercício da sua profissão, esquece de tudo isso. A integração fé e trabalho é o oposto do dualismo. A nossa visão profunda do pecado nos fará lembrar que até o trabalho e a cultura explicitamente cristã sempre terá um discurso idólatra. Exatamente isso. Até o trabalho e a cultura explicitamente cristã terá um discurso idólatra. A nossa visão profunda da graça nos fará lembrar que até mesmo o trabalho e a cultura explicitamente não cristãos sempre trarão algum testemunho da verdade de Deus em sua composição. Quando compreendemos o Evangelho, e o entendimento deste Evangelho deve nos levar a apreciar mais, muito mais, a mão de Deus sustentando o trabalho, os nossos colegas de trabalho, os nossos semelhantes. Então agora eu vou para a minha semana de atividades, exercer a vocação e o chamado divino que Ele me deu. Mas eu vou exercer um ministério lá no meu ambiente, em qualquer lugar. Há um outro texto interessante. Isaías, capítulo 58. Alguns versos apenas. Convido você a abrir a sua Bíblia. Esse texto também não vai aparecer aqui na tela. Isaías, capítulo 58. Versículo 3. Diz assim. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Verso 6, porventura não é este o jejum que escolhi? Soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Percebe como é a prática da religião aqui em Isaías? Bem diferente. Quando a gente observa a vida humana, há muitas associações que fazemos, há alguns raciocínios lógicos rápidos que fazemos. Por exemplo, integridade ela pode ser lucrativa. Então, na minha narrativa cristã, na minha forma de viver, em qualquer lugar, eu aprendi que ser íntegro, reto e justo faz parte do meu conceito cristão. Mas em algum momento eu posso fazer a seguinte conta. Ser íntegro é lucro. Isso é marketing. Em alguns momentos, fazemos a simples conta de custo e benefício. E quando isso está em jogo, pequenas mentiras não fazem diferença. Eu sou um executivo, estou negociando, fazendo questões do meu trabalho.
tem que fazer alguns contratos. Omitir algumas coisas aqui e acolá, e fazemos uma conta. Custo, algumas implicações. Mas qual o benefício? Um contrato grande. Só que negociamos com a vida. Cristãos precisam se posicionar contra o comportamento antiético. A Bíblia oferece um alicerce, uma base bem mais firme para agir do que a análise pragmática do custo-benefício. Portanto, quando eu vou ao Evangelho, eu não encontro apenas um enredo correto, um conceito certo, mas uma nova direção, uma forma de caminhar. E aí encontramos um elemento bastante importante: a ética cristã. Tudo que você fizer, faça, como está escrito no texto, faça de coração. Quando levamos essa instrução bíblica a sério, vamos buscar o respeito. Respeito pelos nossos colegas. Qualidade, integridade. A verdade. Um tratamento justo. Eu citei aqui, sábado passado, vou voltar a ele. É um filósofo francês, ateu de carteirinha. Mas observando os elementos do cristianismo, ele disse assim: o cristão levou vantagem sobre o pensamento grego e o dominou a Europa, especialmente porque ele ensinava, pelo que ele ensina ou ensinava no campo da ética. Agora imagine isso no seu ambiente de trabalho. Como relacionar-se com o meu chefe, com os que estão do meu lado? Ética. O cristianismo defende que todos os seres humanos são criados à imagem de Deus e assim têm direito a serem tratados com respeito, com amor, não importa se do ponto de vista cultural, moral, pessoal nos agradem ou não. E como que essa crença agora influencia o seu dia a dia? Você é chefe e tem empregados. E como lidar? Como ser ético? Você tem colega de trabalho, tem uma vaga em ascensão. Como você vai ser? Como agir? Quando observamos esse texto, fica muito claro que o que nos move, o que nos age, o que nos faz agir é a paixão. O contrário de paixão, aquela empolgação, aquele desejo ardente que me impulsiona, me faz agir, correr, buscar, crescer, é a apatia. Tem uma educadora chamada Dorothy Sayers. Ela descreve a apatia de uma forma bem interessante. Ela diz assim: apatia, uma vida guiada simplesmente pela análise de custo-benefício, cujo lema é: o que eu vou ganhar com isso? A apatia é o pecado de não querer em nada, não se importar com nada, não se alegrar com nada, não amar nada, não odiar nada, não achar propósito em nada, não viver para nada e continuar vivo somente porque não há razão para morrer. O que a Bíblia nos ensina? Tudo que você fizer, faça. Não tem nada a ver com apatia. Quando você vai à Bíblia, você percebe que o próprio conceito bíblico de paixão é entregar a vida em função de alguém. Quando a gente observa o texto, nós temos a paixão de Cristo. O que é a paixão de Cristo? O ápice da sua entrega. Viver com paixão. E concluindo então a nossa série. Começamos com uma abordagem de Gênesis, entendendo de que sim, todos somos chamados por Cristo a exercer um ministério, e como disse, esse ministério ele não se resume aqui, nesse ambiente, esse ministério é exercido lá fora, no meu ambiente de trabalho, e a minha profissão é sim, dom de Deus, para glorificar a Deus e ajudar o próximo. Há muitos elementos que vão fazer você fugir desse conceito. Há muitos.
Mas quando você vai ao Evangelho, você vai encontrar o caminho certo, a história correta, o conceito certo, a direção correta, o poder de Deus. Na perspectiva cristã, o modo de descobrir o nosso chamado é analisando como fomos criados. Nossos dons não surgiram por acaso, nós os recebemos do Criador. E se não tivermos a capacidade de correr uma Olimpíada, e nem mesmo subir num palco internacional, quem sabe se eu trabalho com um chefe injusto, um trabalho chato, onde os meus talentos não são aproveitados. Lembre-se de uma coisa. Deus está consciente de qualquer e todas as circunstâncias que envolvem a sua vida. Quando esperamos em Cristo, o mundo que Ele está criando, as suas promessas, quando carregamos o seu suave jugo, nós conseguimos aceitar com alegria qualquer patamar de sucesso e realização que Deus nos dê. Porque Ele nos chamou para realizá-lo. Não faz diferença. Quando eu compreendo o Evangelho, quem eu sou, de onde vim e o ministério que Deus me deu, eu tenho um novo poder de agir sob as ordens de Deus. Como instrumento de Deus. Como agente que continua o processo criativo e providencial divino. Você, com as habilidades que Deus lhe deu, é instrumento divino. Jamais esqueça isso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos colocar em pé para nós orarmos? Oremos. Querido e bondoso Pai, obrigado, Senhor. Porque um dia o Senhor me criou a cada um de nós aqui. Mais do que isso, nos chama para sermos instrumentos, ministros, que continue esse processo criativo, esse processo de providência, abençoando pessoas, glorificando a Deus. E quer me usar com os dons que nos deu, todos os dias da nossa vida. Pedimos, Pai, a Tua bênção para que a gente não apenas tenha este conceito, mas que seja incorporado em nossa vida e em todos os dias, aonde quer que eu esteja. Que o Evangelho mude, me faça viver. Pedimos essa bênção e o fazemos em nome de Jesus. Amém.